realmente é uma honra muito grande poder estar aqui com o Medeiros, né, Antônio Medeiros. Eu tenho uma admiração muito grande por você, porque muita coisa eu aprendi, muita coisa que eu aprendi e que eu apliquei dentro da minha vida profissional, né? Então é muito bacana a gente conseguir compartilhar aí agora, né, com o pessoal esses seus ensinamentos. Seja muito bem-vindo, Medeiros. Cátia, muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço. Aqui em Salvador, eu moro um pouquinho longe da cidade. Às vezes, a minha internet me deixa um pouquinho na mão. Se eu sentir que aqui dentro de casa não vai funcionar, eu vou dar uma corrida lá para a varanda e aí a gente conversa de lá. Mas a questão é o seguinte, eu costumo dizer que o imbatível não é aquele que está sempre de pé, mas é aquele que não permanece deitado, né? Não permanece no chão. Então, se a minha internet cair, você pode ter certeza que eu vou voltar a restabelecer o contato, porque não importa quantas vezes ela cai, o que importa é quantas vezes eu tenho disposição para voltar. E é um prazer enorme estar aqui falando com você, com a sua audiência. Para mim, realmente é algo especial a gente poder conversar nessa noite, porque eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito descontraído sobre um assunto que impacta todos nós, que é liderança, né? Muitas vezes, sabe, Kátia, a gente acha que liderança é um assunto que é voltado para a empresa, que é voltado para o business. A grande verdade, o lugar mais difícil para você ser líder é dentro de casa. E, por outro lado, eu costumo dizer o seguinte, se você não é líder dentro de casa, dificilmente você será fora, né? Então, são duas verdades que eu acredito muito. Esses dias até muitas pessoas mandaram mensagem perguntando assim, Medeiro, você deu uma sumida, tem pouco eu não vejo você publicando nada no Face, no Insta, e justamente porque eu precisei fazer alguns reajustes, porque se o que eu falar não for verdade dentro da minha casa, fora que não vai ser, né? Então, todo líder precisa ter essa ciência, né? A liderança começa dentro de casa, e é o lugar mais difícil para você ser líder. Eu acho que o mais difícil, e às vezes o dentro de casa começa aqui dentro de casa também, né? Porque eu acho que a disciplina, né? O conhecer a si próprio, e é justamente isso um pouquinho que a gente vai falar aqui também, né? Que é o coração do líder. As pessoas precisam estar muito bem e muito equilibradas para realmente conseguir desempenhar, né, esse papel com maestria, né? Então, conta para a gente um pouquinho mais aí, fala um pouquinho mais justamente aí sobre como é que eu já vi você contar muitas histórias, né? Eu acho que a tua experiência aí de vida, né? É muito legal, se você puder contar, assim, teve histórias que você contou já, que eu já ouvi, que era com relação à sensibilidade, né? Com relação aos liderados, né? E essa sensibilidade que a gente tem que ter também com os nossos filhos, principalmente, né? Dentro de casa, com o nosso marido, com os nossos pais. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, a grande verdade, Kátia, você tocou num ponto que é muito real, né? A liderança começa com a autoliderança. Ninguém lidera ao outro se não liderar a si primeiro, né? Então, o autoconhecimento e a autogestão, elas são fundamentais quando se trabalha o tema liderança. A grande verdade é que o Daniel Goleman, né, que foi o pai da inteligência emocional, ele traz sempre essa questão primeiro, né? A autogestão e o autoconhecimento como sendo pilares iniciais da inteligência emocional. E um líder, para que ele consiga ser um líder realmente inspirador, transformador, ele precisa ser inteligente emocionalmente. Muitas vezes a gente fala da palavra inteligência emocional e não pensa na conjugação de duas palavras, né? Primeiro vem a inteligência, que é você saber utilizar algo que você tem. E segundo vem as emoções. Então, o líder verdadeiro, o líder de fato, o líder que realmente transforma e inspira, é aquele que consegue ter a inteligência
de negociar consigo mesmo as suas emoções. Mas esse é o primeiro passo, porque o líder de verdade é aquele que tem a inteligência de negociar com as emoções do outro. É aquele que consegue aliar as suas expectativas emocionais às expectativas emocionais do outro. E o tema da nossa live de hoje, né, o coração do líder. Alguém pode me perguntar assim, Medeiros, qual é o coração do líder? O que precisa ter no coração do líder? A grande verdade é que a primeira coisa que o coração do líder precisa ter é um espaço suficiente para caber toda a equipe. É um espaço suficiente para caber todos aqueles liderados. É o espaço suficiente para caber as competências, para caber aquilo que ele tem de bom, mas também para ele conseguir digerir aquilo que ele precisa ser melhorado, aquilo que ele precisa ser trabalhado, aquilo que ele precisa ser lapidado. Por isso que a inteligência emocional ela é importantíssima para o líder, porque é por meio da inteligência emocional que ele recebe, que ele coloca dentro do coração dele, né, a parte boa, a parte que tem de potencial, mas também ele traz para si a parte que ele tem de oportunidade de melhoria do liderado. E isso é tão importante, Kátia, que eu costumo dizer o seguinte: ninguém fica perto de outra pessoa se ele não perceber que ele pode ganhar algo com essa pessoa. Não necessariamente o algo é financeiro. Né? Por que eu fico perto da minha esposa? Porque perto dela eu ganho carinho, eu ganho amor, eu ganho companheirismo, eu ganho cumplicidade. Por que eu fico perto do meu chefe? Porque perto dele eu ganho experiência, eu ganho inteligência, eu ganho visão. Por que eu fico perto do meu amigo? Porque perto do meu amigo eu ganho companheirismo, eu ganho um ouvido, eu ganho alguém que consegue dividir comigo aquilo que eu estou pensando. Então, a grande verdade é o líder que quer ser um líder transformador é um líder que consegue ajudar o outro a se desenvolver. E você ajuda o outro a desenvolver quando você consegue captar e entender no outro aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, no coração do líder precisa ter espaço para todos da equipe, não só para as partes boas, mas também para as partes que precisam serem melhoradas, que precisam serem lapidadas, certo? E partindo do ponto que você falou, a primeira coisa que eu preciso ter ou ser para ser um grande líder é ter um autoconhecimento muito grande, tá? Porque eu faço a leitura do mundo a partir da leitura que eu faço sobre mim. Eu conheço o mundo a partir do momento que eu conheço a mim mesmo. E Sócrates, há milhões de anos atrás, já dizia: se você quer ganhar o mundo, conheça-te a ti mesmo. Porque você vê o mundo de acordo com as lentes do óculos que você usa. Se eu tirar esse óculos, eu vou ver um mundo. Se você colocar o meu óculos, você vai ver um outro mundo que você não está acostumado a ver. Eu tenho um filho que usa óculos, só que o grau dele é diferente do meu. Se eu pegar o óculos dele e colocar em mim, eu vou ver um outro mundo. A grande verdade é que o líder ou cada pessoa vê o mundo de acordo com o seu óculos, com a sua ótica. E quando você consegue ter o autoconhecimento, quando você conhece a ti mesmo e consegue entender o porquê que você vê o mundo dessa maneira, você começa a entender as atitudes do outro e começa a ver como o outro vê o mundo. É bem interessante que, na verdade, isso tudo é aquilo que a gente chama de consciência, né? Você ter consciência das suas ações, ter consciência de como você está interpretando os fatos que acontecem, né? Então, e nesse momento, eu acho que a gente consegue, e a gente precisa dar espaço. Eu lembro muito nas mentorias, né? O Roberto falava muito assim: foco no outro, né? Então, assim, para você justamente não ficar só com a visão da sua lente, né? Porque senão fica muito difícil de você interpretar, né? Ou de você entender a necessidade, né, do teu liderado, do teu filho, do teu pai. Quer dizer assim, eu
eu pelo menos, né, percebo que muitas vezes a gente precisa se perceber como a gente está olhando aquela situação para então mudar e falar, opa, peraí, né? Eu estou olhando dentro daquilo que a gente chama de ego, eu estou olhando com as minhas necessidades, mas qual é a necessidade, né, da pessoa, da equipe, do time, do filho, da família que eu estou, né, convivendo, me relacionando, né? Achei bem interessante o que você falou aí dessa troca, da gente ficar perto um do outro, justamente porque existe uma troca, existe um ganho, né, na verdade, né? E isso é natural, não é ruim, né? Às vezes as pessoas podem pensar assim, mas todo mundo é um interesse. Não, é natural, né? Eu acho que é uma coisa, que é assim que as relações realmente acontecem, né? E isso é bem interessante. Mas conta uma história, Medeiros, que te marcou. Adoro as suas histórias, adoro. Conta uma história que te marcou aí, dentro de uma sensibilidade, né, que um líder precisa ter com o teu time. Bom, vou contar na verdade, antes de contar uma história, eu quero só reforçar um ponto que você colocou sobre a necessidade, né? Eu costumo dizer que liderar é uma arte de equilibrar dois pratos. O primeiro prato é o objetivo, a meta, são os alvos da empresa. Então, esse é o primeiro prato. O líder tem que equilibrar esse prato e ele não pode cair. O segundo prato que o líder tem que equilibrar são as necessidades dos colaboradores. E a grande verdade é que a empresa caminha para a direção que ela precisa ir na medida que você consegue, né, se aproximar dos alvos e das metas da empresa. E o líder é o responsável por dar essa direção, por dar esse direcionamento. Por outro lado, veja só, os colaboradores caminham na direção das suas necessidades. Maslow já dizia isso, né, que existe uma pirâmide de necessidade e que à medida que você vai suprindo uma camada de necessidade, vão surgindo outras. E dentro da empresa, dentro das equipes, as pessoas se movimentam em busca de suprir suas necessidades. Sejam elas financeiras, sejam elas de pertencimentos, sejam elas emocionais, sejam elas quais forem. Então, o grande líder, olha só, o grande líder é aquele que consegue alinhar dentro do mesmo azimuth, da mesma direção, as necessidades da empresa e as necessidades da equipe. Quando você consegue mostrar para o seu colaborador que as necessidades da empresa não estão diferentes da direção, das necessidades que eles têm, você consegue ter uma equipe forte e uma equipe coesa. E olha que esse negócio de necessidade é um negócio muito interessante. Quando eu trabalhava no Pará, logo depois do falecimento da Dorothy, a gente teve alguns problemas ali na região do Pará, e a minha companhia foi uma das tropas que foi para aquela região trabalhar, né, para evitar que houvessem maiores danos em relação... Tinha grupo de grileiros e, enfim, tinham diversos grupos que lutavam ou que estavam ali, que tinham necessidades a serem supridas. E olha que interessante, né? Muitos dos soldados que iam comigo para aquela missão, eles tinham as suas reservas em relação ao trabalho que a Dorothy fazia, a forma como ela utilizava as ferramentas que ela tinha às mãos. E muitos eram filhos de pessoas que tinham sido prejudicadas pela forma como, às vezes, ela conduzia as suas ações. E eu tinha a missão de levar muitos desses filhos para defender algo que eles não acreditavam ou participar de algo que eles não concordavam em participar. E é justamente o que eu trouxe para eles naqueles momentos, era justamente isso, quando eu dizia assim, olha, existe a necessidade de que isso seja, de que essa onda que está acontecendo seja acabada, né? Isso é uma necessidade. E eu trazia para eles, olha, talvez você não consegue perceber,
Mas se a gente continuar, ou se nessa região continuar as coisas acontecendo como estão acontecendo, daqui a pouco é um de vocês que está chorando por um familiar. Então, eu tentei mostrar para eles que a necessidade de abafar ou de acabar com aquela confusão, com aquela violência que estava acontecendo ali, por mais que não tivessem chegado neles ainda, mas uma hora ia chegar. E aí eu consegui alinhar os objetivos que a gente tinha para pacificar aquilo ali com os objetivos que eles tinham, que era também preservar os parentes e as pessoas que eles amavam, que muitas vezes acabavam se envolvendo naquela confusão. E depois que eu voltei dessa operação, foi um negócio muito interessante, teve um dos militares que trabalhava comigo, que ele se destacou muito na missão. E olha que negócio interessante, Kátia. Eu elogiei esse militar na frente da tropa, né? Uma companhia, na época eu comandava uma companhia, a companhia tinha 120 homens, né? Então eu coloquei ele à frente dos 120 homens e eu aprendi o seguinte, que quando você tiver que chamar a atenção, chame em particular, mas quando você tiver que elogiar, elogie na frente, né? E eu coloquei ele à frente da companhia, elogiei, fiz um baita elogio para ele, e eu senti que ele não recebeu bem o elogio. E aquilo me impactou, que eu fiquei pensando assim, poxa, eu elogiei o cara, levantei a bola dele, e eu senti que aquilo não desceu muito bem, sabe? Não desceu redondo, como diz a propaganda. E um dia eu chamei ele, sentei com ele, falei com ele assim, camarada, eu estou intrigado com uma coisa. E ele disse, o que foi, capitão? Eu disse assim, olha, todas as vezes que você faz um bom serviço, que você trabalha bem, eu te coloco lá na frente, eu dou um destaque no seu trabalho, eu te elogio, eu falo sobre você, e eu sinto que você não consegue ficar feliz com o elogio que eu estou fazendo para você. Eu queria entender aonde é que eu estou errando. E ele disse assim para mim, capitão, todas as vezes que o senhor me elogia, eu me sinto envergonhado. Quando a gente entra no alojamento, fica todo mundo tirando sarro de mim. E eu me sinto muito mal quando o senhor me elogia. E aquilo me paralisou e eu falei para ele assim, sim, mas e aí? Eu preciso reconhecer seu trabalho. Você é um cara muito diferenciado. E ele disse para mim assim, olha, quando o senhor quiser reconhecer o meu trabalho, o senhor faz o seguinte, ou o senhor me chama aqui e conversa comigo, ou então, na próxima missão que tiver, o senhor me coloca na missão que tenha mais responsabilidade, porque aí eu vou me sentir prestigiado quando eu sentir que o senhor está me dando uma missão que realmente é uma missão importante e diferente, ou que vai gerar um diferencial para o todo. E aquilo me impactou muito, porque foi a primeira vez que eu vi alguém não gostar de receber um elogio. Então, aquele colaborador não tinha necessidade de ser elogiado em público. A necessidade que ele tinha era de se sentir importante para o todo. Ou seja, ele sempre queria estar na missão aonde era mais importante para o todo. Naquele ponto principal ele gostava de estar. O dia que eu descobri isso, eu comecei a colocá-lo nas missões, nas partes mais importantes de todo o trabalho que a gente tinha a desenvolver. A instrução, né, que é a aula, mais difícil era dele. As atividades onde dependia maior vigor físico, eu sempre colocava ele. As atividades onde tinha maior dificuldade para negociar, eu colocava ele. E eu sempre dizia para ele, estou te colocando lá porque eu sei que você dá conta. E era o suficiente para ele se sentir prestigiado e sentir que a necessidade dele estava sendo preenchida. Então, a grande verdade é que o líder de alta performance é o líder que consegue olhar para cada pessoa e consegue identificar qual é a necessidade individual dessa pessoa. Tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, que ele está muito na moda, tem muita gente falando sobre esse livro. E eu e Denise temos um trabalho com casais, a gente já trabalha com casais há mais de 10 anos. E há mais de 10 anos a gente trabalha com as 5 linguagens do amor. Né? E as 5 linguagens do amor é justamente isso, Kátia. Tá? É você conseguir perceber no outro qual é a necessidade que ele tem. Esse livro diz que todas as pessoas
elas têm 5 linguagens, tá? Uma é tempo de qualidade, a outra é receber presentes, a outra é palavra de afirmação, a outra é toque físico, e tem uma outra, serviço, né? Que a pessoa se sente amada quando alguma dessas 5 línguas são faladas com ela. Ela diz o seguinte, que muitas vezes as famílias não dão certo porque um fala francês, o outro fala espanhol e o outro fala inglês. E eles não conseguem se entender. Eles se amam, estão falando a mesma coisa e não conseguem se entender. E muitas vezes, entre marido e mulher, entre pais e filhos, eu amo meu filho me ama, mas a minha linguagem de amor é uma, a linguagem de amor dele é outra, é como se eu estivesse falando francês e ele espanhol. E muitas vezes, dentro da empresa, isso também acontece. O colaborador quer fazer um bom trabalho, eu quero que ele faça um bom trabalho, eu gosto do trabalho dele, ele gosta muitas vezes de ser liderado por mim, mas quando eu não consigo fazer essa conexão entre a linguagem que ele fala, entre a necessidade que ele tem e aquilo que eu estou oferecendo, muitas vezes a boa vontade não é suficiente para você ter uma equipe coesa e uma equipe que performa. Você precisa entender a necessidade do outro para você entregar aquilo que ele tem necessidade, lógico. Se aquilo que ele tem necessidade não for de encontro aos objetivos da empresa, aos objetivos da equipe. E você precisa entender a linguagem para vocês falarem a mesma língua e não, como o Alessandro está colocando, a empatia, né? A gente se conectar um com o outro. Então, essa parte da necessidade que você colocou é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre necessidades, porque existe uma fórmula, Kátia, que eu adoro. Eu não estou te deixando falar, mas já vou. É porque eu vou emendando, as coisas vêm na minha cabeça, eu vou emendando. Mas é fantástico, manda bala. Existe uma fórmula, é esse livro mesmo, tá? Esse livro é fantástico, tá? Ele, apesar dele vir no relacionamento familiar, você usa para ele em todos os momentos, em todos os níveis, tá? Durante muitas vezes, eu percebi que muitos soldados meus, eles tinham necessidade de tempo de qualidade. E aí eu chamava essa pessoa na minha sala e muitas vezes eu sentava com ele e eu apenas perguntava, e aí, como é que tá? Como é que vai? Como é que tá a esposa? Como é que tá o filho? O ato de eu chamá-lo e dar atenção para ele, falar assim, a minha agenda, eu estou te ouvindo. Minha agenda está fechada, eu estou te ouvindo. Já gerava nele um outro tipo de comportamento. Por quê? Porque a linguagem que ele entende como uma linguagem amorosa é receber atenção. Então, apesar do livro ele ser para relacionamentos familiares, durante a minha vida empresarial, a minha vida no Exército, eu usei durante muito tempo que eu olhava para a pessoa e falava assim, puxa, qual é a linguagem dela? O que ela está esperando receber? E muitas vezes existem outras pessoas que a palavra de afirmação, o elogio dá certo. Esse que eu te contei, a palavra de afirmação não deu certo. Eu elogiava ele na frente dos outros e ele se envergonhava. O tiro estava saindo pela culatra. E aí eu percebi que a linguagem que ele entendia como uma linguagem amorosa, uma linguagem de reconhecimento, não era elogios públicos, tá certo? Era outro tipo de linguagem. Então, isso é muito importante. E o mais engraçado, Kátia, olha só que interessante. Eu sempre costumo dizer que existe uma equação para a alta performance, tá? Qual que é a equação da alta performance, Medeiros? É capacidade menos interferência. Muitas vezes, a gente acha que se a gente aumentar a capacidade da equipe, vai aumentar o resultado. Não necessariamente, investindo em capacidade, você vai aumentar o resultado. Porque muitas vezes o que impede a sua empresa de performar não é a capacidade, é a interferência. Perceba que esse caso que eu te contei, se eu continuasse elogiando o garoto, o que ia acontecer com o longo prazo? Ele ia deixar de fazer o trabalho bem feito para ele não passar o constrangimento de ser elogiado na frente dos outros. Então, não é que ele ia performar pior porque a capacidade dele diminuiu. Não, a capacidade dele continuava sendo a mesma. Mas a interferência da vergonha iria fazer com que ele diminuísse a sua capacidade. E isso acontece muito dentro das empresas. Muitas vezes, o líder não consegue perceber que a falta de performance não necessariamente está aliada à falta de capacidade.
Muitas vezes você tem alguém muito capaz para fazer algo, para entregar algo, mas você tem muitas interferências emocionais e interferências relacionais que travam a produtividade e travam a entrega que o líder e a equipe como um todo ela pode fazer. E uma coisa interessante dessa história que você contou, que eu noto, é a sensibilidade de você fazer a leitura do outro, porque você conseguiu identificar, né, que alguma coisa estava errada pela leitura que você fez. Você não simplesmente, eu aprendi que era assim, que a gente deve elogiar em público, elogiei e tá bom. Muitas vezes alguém pode falar assim, o problema é do cara, né? Pô, ele que não... Isso aqui é o correto, né? Então, assim, a gente entender e ler o outro, né? Eu tenho uma empresa também, né, de importação, a gente mexe com utensílios de café e tudo mais. E muitas vezes, hoje em dia, muita reunião por Zoom, né, por virtual, a gente não consegue ver muito as pessoas de corpo inteiro, como que elas estão se comportando e tudo mais, mas no rosto a gente consegue perceber muita coisa e é algo que a gente precisa, eu falo, prestar atenção, né? Então, você sentir que aquele dia não tá bom de alguém, você sentir que aquilo... E procurar, né? Da maneira... Entender e procurar, que foi justamente o diálogo, né? A abertura do diálogo com o outro. E tem um ditado que uma vez... tem um ditado famoso, né? Que fala assim, não faça ao outro aquilo que não queres que faça a si mesmo. E uma vez, em algum curso que eu fiz, o cara questionou, esse ditado não é verdade. E se a gente for pensar desse ponto de vista, que as necessidades das pessoas são diferentes, realmente pode não fazer sentido, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente está falando do positivo, né? Daquilo que é a necessidade de alguém, mas aquilo que você não gosta, às vezes o outro também pode gostar. Aquilo lá me deu um nó na cabeça quando o cara falou, não, esse ditado está errado. Eu parei para pensar e falei, é verdade, né? Porque muitas vezes você pode interpretar aquela situação ou não gostar disso ou daquilo, e que para outra pessoa, né, é totalmente diferente. E eu acho que isso traz muito aquilo que você falou de conexão, né? É a primeira coisa que a gente, quando a gente perde a conexão com o outro, é onde tudo começa a esfriar, né? Então, não começa a andar, não performa, né? Da maneira como você comentou, né? Aí dessa interferência que a gente tem na perda da conexão. E aí, Medeiros, você tem um treinamento muito bacana, né? Você tem uma mentoria, porque olha só, fazer tudo isso que você fala, né? Que a gente percebe que são todos aqueles atributos, a sensibilidade, né? O diálogo, a percepção, né? Não é fácil. Porque quando a gente está aqui no zen, né, que é aquilo na paz, se consegue respirar tranquilo. E no meio do caos, como é que a gente faz para ter todo esse equilíbrio, né? E não sei se aí como é que você coloca sobre isso, e depois você conta um pouquinho para a gente aí dessa sua mentoria para ajudar o líder a performar, né? Então tá bom. Vou falar 3 coisas para você, tá? Vou falar sobre essa questão que você falou, como agir em tempos de guerra, como agir no meio do caos. Vou falar para você sobre o treinamento, mas vou trazer para você algo que você puxou aí que eu acho muito interessante. Liderança é conexão, tá? E conexão, ela acontece no dia a dia. Eu, quando servia no Rio Grande do Sul, uma vez um soldado meu casado. E ele chegou por volta das 11 horas. E eu já vinha observando que ele estava com um comportamento estranho há um tempo. E
isso está causando um pouquinho de estranheza e, de repente, ele chegou atrasado. O soldado ele tinha algumas características. A primeira dela é que ele era extremamente obediente. Ele era alguém extremamente disciplinado. Então, para alguém que é disciplinado chegar às 11 da manhã, alguma coisa estava errada. E aí que eu te falo. Aí entra o coração do líder. Tá? Bom, quando ele chegou, o sargento trouxe ele na minha sala e falou assim, tenente, ó, o fulano de tal chegou, já avisei para ele que final de semana ele perdeu o final de semana, né? Porque chegar atrasado para a gente é algo extremamente complicado, complexo, ainda mais chegar às 11 da manhã se o expediente começa às 7. E eu virei para ele e falei assim, fulano de tal, muito obrigado, faz o seguinte, deixa ele aqui que eu quero conversar com ele. Na minha cabeça estava claro que alguma coisa tinha acontecido e que não era deixando ele punido no final de semana que as coisas iriam se resolver. Tá certo? Existia algo a mais, como disse o meu grande amigo Alessandro, existia algo a mais embaixo dessa superfície. Eu sentei com ele e falei com ele assim, camarada, vamos lá. O que aconteceu que você chegou atrasado? Ele virou para mim e falou assim, tenente, eu perdi o horário. E aí vai a sensibilidade do líder. Eu virei para ele e falei assim, olha, soldado, eu estou com você já há uns 4 meses. Eu sei que você não bebe, eu sei que você não sai para balada, eu sei que você não tem namorada, né? E eu falei para ele, você não tem motivo para chegar às 11. E eu disse, se você tivesse chegado às 8 e tivesse falado para mim que perdeu o horário, ok. Mas você chegar às 11, alguma coisa está errada. E ele disse para mim assim, não, tenente, realmente eu perdi o horário. E aí vem o outro lado, né? De você colocar a sua... você mostrar para ele que você também é humano, que você também tem deficiências. Eu virei para ele e falei assim, soldado, eu vou falar um negócio para você que talvez eu não tenha falado para ninguém. Falei, ó, nós estamos juntos desde o início do ano. Dos 12 pelotões desse batalhão, muitos dizem que o nosso pelotão é o melhor pelotão. Nós ganhamos as competições que a gente fez há pouco tempo atrás, mas eu me sinto frustrado, falei para ele. Ele ficou me olhando e eu disse para ele, sabe por que eu me sinto frustrado? Aí ele virou e falou assim, por quê, tenente? Eu falei assim, porque desde o início do ano eu ainda não consegui te liderar. Falei para ele, você é o único soldado desse pelotão que eu não consigo liderar. Já tentei de tudo para te trazer para dentro do grupo, mas eu não consigo. E eu me sinto incompetente todas as vezes que eu olho para você. Porque eu não consigo fazer você fazer parte do todo. Eu não consigo fazer com que você faça parte da equipe. E eu estou sendo bem sincero para você, eu quero que você me ajude, porque todas as vezes que eu olho para você, eu me sinto incompetente. Mesmo o meu pelotão sendo escolhido o melhor pelotão do batalhão. Porque saber que tem alguém na minha equipe que eu não consigo liderar, me dói demais. E ele olhou para mim, os olhos dele encheram de lágrima, e ele virou para mim e falou assim, tenente, eu estou vindo do enterro do meu primo. E aí eu parei e perguntei assim, quantos anos tem seu primo? Ele falou, da minha idade, 18 anos. Eu falei, seu primo morreu de quê? Ele falou assim, ele se jogou da ponte e ele se suicidou. E aquilo me chocou na época, eu tinha 20 e poucos anos, para mim era uma situação difícil, e eu virei para ele e falei assim, e o que você pensa em relação a isso? Ele falou assim, eu sou o próximo. E aquilo me chocou, e eu virei para ele e falei assim, mas e sua mãe, seu pai e tal? Tentei trazer por esse lado, ele falou assim, olha, a única pessoa que era meu amigo era o meu primo. Depois que meu primo foi embora, eu não tenho mais ninguém. Eu falei, sua mãe, seu pai? Ele falou assim, eles não me amam. Aquilo me chocou de uma tal maneira e eu não sabia muito bem como lidar com isso. Era a primeira vez que eu estava lidando com uma situação como essa. Bom, eu pedi para a minha equipe continuar observando ele. Fui no comandante, pedi para ele me liberar. Fui na minha casa, peguei a minha esposa e fui à casa do soldado. Quando eu cheguei na casa dele, Kátia, ele tinha 2 irmãos. Os 2 eram deficientes. Eu nem sei dizer
eles andavam de cadeira de rodas, eles eram deficientes mentais, eles não andavam, eles viviam em cima de uma cama. E quando eu disse isso para a mãe dele, né, que o garoto queria se matar, que ele queria tirar a vida dele porque ele não se sentia importante para a família, a mãe começou a chorar. E nós conseguimos chegar à seguinte conclusão: a mãe nunca tinha ido numa formatura dele na escola. A mãe nunca tinha participado de uma atividade do filho. O filho, quando chegava do quartel, ele arrumava a cozinha e lavava o banheiro. Ou ele lavava o banheiro e arrumava os quartos. Porque a mãe cuidava dos dois que eram deficientes, que ou um estava na cadeira de roda, ou estavam os dois. A mãe não conseguia gerenciar a casa e ele era o único perfeito. Na cabeça da mãe, ele era o grande auxiliar. Na cabeça dele, ele era o escravo. A única pessoa que relacionava com ele sem pedir nada era o primo, que era com quem ele saía. E quando ele chegou no quartel, ele vem de uma situação emocional muito rebaixada, de uma autoestima muito baixa. E eu disse para a mãe dele, eu falei assim, olha, eu estava na época daquele filme do Soldado Ryan, né? E eu disse para ela, olha, o seu filho é o nosso Ryan. E nós precisamos recuperar ele, porque senão ele vai pelo mesmo caminho do seu sobrinho. E eu voltei para a unidade, reuni a equipe, né? Dei uma outra tarefa para ele, reuni a equipe e disse para eles, olha, não adianta nada a gente ganhar todos os prêmios, não adianta nada a gente ser escolhido o melhor pelotão do batalhão, não adianta nada a gente andar correndo e gritando e cantando para lá e para cá se a gente perder o Ryan. E eu contei para eles e disse, a partir de hoje, ninguém faz chacota com ele. Quando a gente for jogar bola, ele tem que ser um dos primeiros a ser escolhido. E toda sexta-feira eu vou escalar alguém para levar ele para sair para a noite, para ir namorar, para sair com eles para a balada. E eu disse para eles, olha, a gente pode não ser, até o final do ano, considerado o melhor pelotão do batalhão. Mas uma coisa eu não quero levar nas minhas costas, que nós perdemos um soldado. E desde aquela vez, eu costumo sempre dizer, quem faz mentoria comigo, quem trabalha comigo, eu sempre digo, eu não deixo nenhum soldado para trás, porque a história daquele soldado me marcou demais. E todas as noites eu pensava, eu não posso perder esse soldado. E comecei a trabalhar junto com ele e a família. A família era muito humilde. E quando veio o dia do soldado, que era 25 de agosto, eu disse para a mãe dele, olha, pela primeira vez você precisa ir numa atividade dele, sem os filhos. E eu paguei uma enfermeira, a Denise pegou a enfermeira, levou na casa dele no dia 25 de agosto de manhã, a enfermeira ficou com as crianças, a mãe dele foi ao batalhão, colocou a boina na cabeça dele, eu dei dinheiro para ela, ele almoçou com ele, e eles passaram o dia juntos, e ele ficou até o final do ano sem me dar um trabalho. No final do ano, ele veio se despedir de mim e disse assim, tenente, eu entrei nesse batalhão, eu tinha um amigo, e ele morreu. E hoje eu saio, até fico emocionado, e hoje eu saio, eu tenho mais de 30 amigos. Depois eu voltei nessa cidade várias vezes, dar palestra, fazer mentoria, e normalmente quando eu volto, muitas vezes eu encontro com ele. Né? Eu sei onde ele mora, eu vou na casa dele, bato lá, e como é bom reencontrá-lo e revê-lo. Então, a grande verdade, Kátia, a gente percebe que a sensibilidade é o radar que faz o líder achar as oportunidades certas para ele ser líder. E aquilo que eu te falei é a grande verdade. Se eu brigasse com um soldado, se eu aloprasse com um soldado, se eu, em alguns momentos eu preciso fazer isso. Mas eu não sou pago para isso. Eu sou pago para transformar o outro. Eu sou pago para fazer o outro ser melhor. E muitas vezes, para fazer o outro ser melhor, precisa mais do que grito, precisa mais do que ordem, precisa mais do que diretriz, precisa mais do que meta, precisa mais do que objetivo, precisa mais do que pop, precisa mais do que gestão, precisa mais do que o trivial. E o líder que faz a diferença é esse que consegue ir um pouquinho além do trivial, consegue ir um pouquinho além do que a grande maioria dos líderes fazem. Tá certo? Então,
o que eu quero dizer para você é: liderar é um exercício de empatia. Liderar é um exercício de relacionamento. Liderar é um exercício de a cada dia você entender qual é a necessidade que o outro tem e como que eu faço para suprir essa necessidade sem perder o alvo, a meta e o foco que a minha empresa tem. E eram 3 coisas que eu ia falar. A primeira era essa. A terceira era o treinamento. E a segunda, o que era mesmo que você me perguntou? Agir no meio do caos. Agir no meio do caos. E aí, a grande verdade, eu costumo sempre dizer que existe um tripé que é muito importante para a liderança. O primeiro pé desse tripé é o conhecimento. E às vezes você vai falar assim: Medeiros, conhecimento, todo mundo sabe que o líder precisa conhecer, mas é o conhecimento de pessoas. Esse é o primeiro pé desse tripé. Porque, olha só, liderar é um verbo que só se conjuga para pessoas. Eu estou sentado nessa cadeira. Por mais líder que eu seja, ela não vai sair do lugar porque eu sou um bom líder. Tá? A minha conta bancária não vai crescer porque eu sou um bom líder. A grande verdade é que se você tiver qualquer coisa que se relacione, né, a algo que não é sobre pessoas, o verbo certo é gerenciar. Você gerencia material, você gerencia projeto, você gerencia conta bancária, você gerencia um monte de coisa. Mas liderar é só pessoas. Então, a primeira coisa é conhecer. A segunda coisa que eu sempre digo é que a gente precisa... como é que eu vou colocar para que você entenda e não leve para o, vamos dizer assim, para o outro lado, né? Então, a primeira coisa é conhecimento. A segunda coisa é condicionamento. E quando eu digo condicionamento, eu não estou falando que o seu colaborador ele precisa ser alguém como um pintinho, né? Que você dá corda. Eu tinha um pintinho aqui, que eu não sei se eu tenho ainda na minha gaveta. Não é um pintinho que você dá corda e ele faz sempre a mesma coisa que você quer. Condicionamento, tá aqui, ó. Condicionamento não é isso aqui, ó, que você vai ter um operário padrão que sempre vai fazer a mesma coisa, tá certo? Condicionamento não é você criar uma tropa de soldados de chumbo que são extremamente obedientes e que não pensam. Quando eu digo de condicionamento, é você criar elasticidade mental e elasticidade emocional. Quando você vê as tropas subindo os morros nas comunidades carentes, nas grandes cidades, você não imagina o que aconteceu antes. Quando eu fui participar da tropa de paz da ONU no Haiti, nós criamos, no fundo da unidade, uma réplica dos tipos de casa que tinham no Haiti. Nós criamos um bairro compensado, que esse bairro era uma réplica das casas que a gente ia encontrar no Haiti. E de 8 da manhã a 4 da tarde, a gente treinava como é que ia abordar a casa. Para você abordar a casa, 2 entravam por cima e 2 entravam por baixo. O que entrava por cima tinha um movimento, o que entrava por baixo tinha outro movimento. O que entrava por cima tinha a missão de fazer a segurança do que estava embaixo. E o que estava embaixo tinha a responsabilidade de fazer a segurança do que entrava por último. E isso era treinado exaustivamente. E por que isso era treinado exaustivamente, Medeiros? Porque precisava criar um condicionamento mental. Porque na hora que o sangue está quente, na hora que as coisas estão acontecendo, você não tem tempo para raciocinar. Porque se você parar na frente do inimigo e pensar assim, o que eu tenho que fazer agora? Ele fica vivo e você fica morto. Então, o condicionamento que eu digo é o seguinte: o líder ele tem que ser líder em todos os momentos. Porque se ele for líder no tempo de paz, ele vai ser líder em tempo de guerra. Se ele vai ser líder na bonança, ele vai ser líder na tempestade. Agora, se você ficar esperando
o momento da confusão para você ser líder, você nunca vai ser líder. Porque você não vai criar elasticidade emocional e elasticidade mental. Quando eu era capitão, né? Assim que quando você é tenente no exército, você comanda uma tropa de 30 pessoas. Quando você passa a ser capitão, você passa a comandar uma tropa de 120 pessoas. E quando eu fui promovido capitão, eu quadrupliquei o número de colaboradores. Então, assim, é um outro nível de gestão e um outro nível de liderança. Eu lembro que eu me peguei uma agenda e na contracapa da agenda eu escrevi 11 verbos. Ouvir, dar feedback, fazer educação física, elogiar. Eu lembro que eu escrevi 11 coisas na contracapa da minha agenda. E toda sexta-feira, antes de fechar a semana, eu olhava para aquela contracapa e perguntava quantas pessoas eu elogiei essa semana? Quantas pessoas eu corrigi? Quantas vezes eu consegui fazer educação física com a equipe? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz aquilo? Por quê? Quando eu percebi que naquela semana eu tinha feito educação física apenas uma vez com a equipe, na próxima semana a prioridade para mim era aumentar o número de educação física. Quando eu percebi que eu não tinha elogiado ninguém aquela semana, eu percebia que eu perdi a oportunidade de achar algo positivo para explorar. Quando eu percebia que eu não corrigi nada aquela semana, eu me perguntava, será que a minha equipe fez tudo certo? Ou será que faltou fiscalização? E eu sabia que na próxima semana eu tinha que fiscalizar mais as tarefas. E esses 11 verbos, ou essas 11 coisas que eu anotava, era a minha forma de criar uma elasticidade mental, uma elasticidade emocional, para eu fazer em tempos de paz o que eu precisava fazer em tempos de guerra. Então, se você quer ser um líder no caos, prepare-se para a guerra. Faça o que tem que ser feito em tempos de paz. Se você quer ser um líder em tempos difíceis, seja um líder em tempos normais. Porque não existe mágica de você fazer assim e você mudar o seu comportamento. No caos, você vai ser quem você é em tempos de paz. Se você ouve, se você olha, se você dá feedback, se você controla, se você fiscaliza, você vai fazer isso em tempos de guerra. Porque ninguém muda da noite para o dia. Então, se você quer ser um bom líder, aprenda e faça o que tem que ser feito, mesmo que você esteja em momentos de paz. Chave de ouro, hein? Muito bom. Medeiros, muito obrigada. Prazer enorme. Espero que todo mundo tenha degustado aí dessa nossa hora aí. E é isso. Muita gratidão aí por tudo que você tem feito, especificamente que eu te conheço de bastante tempo, mas hoje aqui nessa nossa live. Eu que agradeço, Kátia, quero agradecer a toda essa galera que está aqui com a gente durante essa 1 hora, e quero dizer que é sempre um prazer a gente bater papo, e querendo é só chamar, porque falar de liderança e do Flamengo, para mim, é uma honra, estou sempre pronto. Bacana. Tchau, Medeiros. Gente, muito obrigada pela presença aqui na nossa live. Agradeço de coração e eu espero que todo mundo tenha aí adorado e todo mundo está falando aqui que foi joia, foi top. E é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço para todos.